nós temos que aprender a lidar com o templo aonde Deus habita. É a autoridade nossa. Assim como Jesus foi lá no templo do Pai. Ele foi para exercer a autoridade para limpar, tirar os ladrões. Como que você faz para lidar com esses ladrões que estão no seu templo? Então vamos ver aqui, porque eu vou falar, já que Deus disse, né, para nós, na palavra de Deus, que nós somos o templo onde Deus habita, sim? Amém. Glória a Deus. Nós somos o templo onde Deus habita. E neste templo, que é o nosso espírito, está tudo que nós precisamos e tudo que Deus é. Imagina isso. Gente, olha o que Deus fez, porque agora o templo de Deus não é feito por homens, não é com pedras, não é uma construção humana. Agora é uma coisa que Deus fez. Ele nos deu a natureza dele, colocando no nosso espírito. Ele fez um espírito novo aqui, sabe? Um espírito que foi criado de novo, para podermos ter a presença dele. Então, esse espírito é feito com a natureza de Deus. Quando você estiver orando, você tem que ficar pensando nisso. Oração é você ficar pensando no que Deus é, no que Ele fala, como que é a história. Não ficar só querendo falar com Deus, dar ordens, já esquematizar a resposta e não sei o quê. E não é por aí. Você perde seu tempo completamente. Agora imagina, Deus fez um templo agora aqui dentro de nós. Então você não precisa montar templo nenhum, com nada, com sacrifício nenhum, nenhum altar, porque é você próprio. Pensa nisso, gente. E dentro desse templo, como eu disse, já está tudo o que nós precisamos. Então, por isso que Jesus falou lá no Evangelho em Lucas, que não adianta você procurar o reino de Deus aqui ou acolá, porque você nunca vai achar, porque ele está dentro de você. O reino de Deus está exatamente dentro de você. Então é dentro de você que vai sair a resposta de tudo o que você precisa. É de dentro de você que vai sair o poder de Deus para os milagres acontecerem. Isso não é o máximo? Então veja aí Salmo 107. Vamos abrir Salmo 107 no versículo 20. Eu vou fazer uma correlação hoje do Antigo Testamento para o Novo e tudo o que Jesus fez para você entender e se posicionar no Espírito, no que é a palavra de Deus, que é Espírito. Para você não ficar fazendo oração da tua cabeça, porque não vai ter resposta. Deus faz, Deus vem, Deus vai. Isso aí não existe, tá? Isso não é oração religiosa? Então chega, acabou. Então veja aí, versículo 20 de Salmos 107, diz assim, que Deus enviou-lhes, ou seja, nós estamos incluídos aí em Cristo Jesus, a sua palavra, que a palavra é Jesus, e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Então, existe uma semente dentro do nosso espírito de cura, porque nós nascemos de novo. Já é bom você começar entendendo isso. Que dentro do seu coração, porque ele diz que enviou uma palavra para nos sarar. Ele enviou a palavra dele para nos sarar. E nos livrou do que é mortal. Então não é para doença nenhuma nos matar. Vocês estão acompanhando? Não, você não pode deixar isso. Isso mesmo, tá? Porque nós vamos ver o que tem dentro do nosso templo, onde Deus habita. Porque o que for de fora, que não é de Deus, nós vamos tacar fora. Certo? Então, veja só. É preciso saber tudo que está incluído na redenção, na expiação que Jesus fez. Expiação é a redenção. O que inclui na redenção? Neste sangue que Jesus derramou, tá? O mesmo Deus que nos salvou, ele perdoou todas as nossas iniquidades, não é? Ele nos salvou, perdoou todas as nossas iniquidades e também está escrito aqui que ele nos curou de todas as doenças. A gente tem que bater muito isso, porque o diabo fica direto pondo doença. Põe um negócio aqui, põe um negócio ali. Não é para aceitar. Você tem que entender isso, que você vai ter que cuidar do seu templo. Aonde está a cura? Uma das partes, mas pode ser finanças, pode ser trabalho, pode ser família, pode ser casamento, enfim. Tudo, né? Vocês estão acompanhando, gente? Você tem que saber se posicionar em Deus. Se posicionar em Deus não é rezinha. Um papel escrito, você fica falando lá uns negócios. Que é isso? É relacionamento, você vai diante do trono da graça.
quando você está orando, mas você precisa da palavra. Se você não conhece a palavra, você nunca entra no trono da graça, porque você nem sabe. Se você estudar isso aqui, você vai começar a sintonizar esse Deus, a vida espiritual, porque o Espírito Santo vai te revelar. Porque quando você estiver lá assim, meio que querendo cair, desmaiar, morrer, sei lá, e desistir, o Espírito Santo se levanta no templo, no seu templo aí dentro, que é onde ele mora, e ele vai falar, escuta, tem aqui já a semente da cura, a semente da prosperidade, a semente de tudo está bem. Então, às vezes, se você não está sentindo bem, você tem que ir para a presença de Deus, porque às vezes tem algo incomodando, há um mover no espírito, porque também tudo que é mal é espiritual. Então, você precisa entrar na presença de Deus para se fortalecer. É o máximo isso. Tá? Ele é o seu médico, ele é o seu psiquiatra, ele é o seu Deus de tudo. Ele é o seu Deus que cura, né? Então, a gente vê que na vida pública de Jesus, no ministério dele, ele nunca ensinou sobre cura. Vocês já viram no Evangelho? Ele nunca. Ele ensinou sobre o reino e todo mundo foi curado. Entendeu? Se você aprender a andar no reino, você vai receber tudo. Você descansa. Eu já não trouxe tantas pregações de descansar. Vai estudar aquilo. Vai estudar, vai ler mais, vai ouvir aquilo, vai prestar atenção, vai orar em cima daquilo. É ficando na presença de Deus que você estuda, você entende? Porque não é só você adquirir um ensino intelectual. Você tem que saber as coisas, obviamente, aqui, mas depois entrar na presença dele para ele fazer aquilo vida e tacar no teu espírito. E você viver daquilo, aquilo é o teu alimento. Então, nós aqui estamos ensinando sobre a cura por causa de muitos e muitos e muitos ensinos errados, né, que foi propagado pela igreja inteira para o mundo afora, sabe? Principalmente sobre a cura. Sabe, se Deus quiser, Ele está te testando, Ele quer ver se você realmente... Para com isso, isso não existe. Está errado isso daí. E o diabo vem na tua orelha, viu? Ele vem. Isso não é só o diabo, mas vem pessoas, vem todo mundo. Tem um monte de situações que vêm, de vozes nesse mundo, e para você desistir. Por quê? Porque você não fica firme na palavra? Você tem que ficar firme na palavra e na fé, porque é pela fé que nós recebemos. Como que eu fico firme na fé? Ficando firme na palavra. Se eu ficar firme na palavra, eu fico firme na fé. Vocês estão acompanhando? Jesus não vai expulsar diabo de ninguém. Sabe que Jesus não vai te curar, Ele já curou. Aí você fica de joelho, me cura Jesus, me cura. Porque às vezes, não é assim que ora. Ele já curou, por isso que você tem que estudar a palavra, para você entrar no lugar. Então nós temos que usar a autoridade. É isso que nós temos que fazer. Vocês estão acompanhando? Se você não usar a autoridade que você tem, que Jesus deu, no nome dele, você vai ficar sem bênção. Você quer depender da oração dos outros, porque é mais conveniente, você não precisa fazer nada. Mas chega uma hora que não dá mais certo, sabia? Tem uma hora que não dá mais certo. Até o David já pregou isso. Que recebeu cura uma vez, 2 vezes, mas a pessoa não se mexe, não cresce espiritualmente, tem que fazer a limpeza no templo, não faz. Depois quer que alguém aí, um já orou, outro já orou, vai em todos os ministros afamados, cheios de dons, não vai resolver. Você vai ter que se empenhar. Aí sim, a oração de concordância, mas você está fazendo a sua parte. É outra coisa. Vocês estão acompanhando? Então é por aí. Então vamos ver Mateus, né? Já que o nosso corpo agora é o templo de Deus, nós temos autoridade, temos que cuidar dele, e é isso que nós vamos ver agora aqui em Mateus. Porque o nosso templo é onde o Espírito Santo habita, certo? Por isso que você pode conversar com ele, gente, cria uma intimidade com o Espírito Santo. Isso é o máximo. Mateus 21. O versículo 12 é isso que nós vamos ver. Jesus está indo no templo, porque Jesus ia direto para o templo. Vocês sabem, né? Toda vez que ele ia para Jerusalém, ia para o templo. E numa destas vezes, aconteceu exatamente isso aqui, versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então,
Aí o versículo 13, veja só que ele vai citar 2 vezes o Antigo Testamento aqui. Aí o versículo 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, Jesus teve que lidar com esse assunto aqui, sabe, de coisas erradas no templo, o que eles estavam fazendo. Sabe por quê? Existia esse comércio na rua, não sei se vocês já viram o documentário de Israel, nas escavações, que debaixo da cidade mesmo, existe toda aquela subida para o templo, porque o templo está no monte, né? Está no Monte Moriá. Né? Então, naquela subida tem degraus e as lojas. Se vocês já foram naquelas cidades antigas, muito antigas, até Pompeia, eu cheguei lá, quem já foi também já viu como que eles faziam as lojas deles, a separação, que era tudo pedra, coisa milenar, coisa antiga. Então, naquela subida eram lojas, que ali eles vendiam de tudo, porque era época de festas do templo, as festas santas, né, que aconteciam, onde todos os judeus vinham, e eles precisavam do dinheiro, fazer o câmbio do dinheiro para levar de oferta lá no templo. É obrigatório, uma das coisas, né, que era exigido. Não só o animal que ia levar para o sacrifício, dependendo também do pecado ali, como que ia ser, mas também tinha que fazer o câmbio do dinheiro, porque vinham todas as nações, para ser o shekel, né, para eles levarem lá no templo. Mas só que eles aproveitavam, aquilo virou, sabe, gente, um baita comércio, uma coisa que não estava certo, tanto que ele cita 2 vezes no versículo 13. A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, Jesus, preste bem atenção, ele está falando do templo, eu vou fazer uma correlação agora com o nosso templo. Ele não negociou com ninguém que fazia comércio ali. Nós vimos que não. Ele não fez isso. Ele chegou e já destruiu e acabou com aquilo e falou isso daqui. E entrou no templo para orar. Né? Veja que ele estava com a autoridade que Deus Pai deu para ele. Ele estava ungido. Autoridade é unção, aqui no caso. Vocês entendem isso? Então, ele não negociou coisa nenhuma. Né? Então, nós precisamos ver, que tem muita gente que não entende isso, ou passa por cima, ou nunca quis nem ver isso. Ai, por que Jesus fez isso? Eles não entendem. Porque antes disso, Jesus fez tantos milagres. Pouco antes disso, fez tantos milagres. Isso mostrava o poder, a doçura de Jesus. Mas agora ele vem aqui e faz essa guerra, tipo, ele chega lá e derruba tudo. Só que ele derrubou isso com um chicote, porque derrubou aqui mas tem outras passagens como Marcos ou Lucas, que nós podemos ver, que diz que ele fez um chicote. Então, isso não foi uma coisa assim, repentina. Ele chegou lá que nem um doido, agora, sabe, pegou qualquer coisa e começou a fazer isso, uma coisa emocional. Não. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque ele foi preparar o chicote. Ele foi fazer, isso levou tempo. Ele ficou observando tudo, ele já sabia o que era para ele fazer. Tanto que ele cita o que Deus Pai cita, disse. Né? Ele está falando o que o Pai disse aqui, que não era para transformar a casa, o templo dele, em covil de ladrões, porque outra tradução diz ladrões, salteadores, é a mesma coisa que ladrões que estão lá. Então, ele foi, depois disso, quer dizer que houve um tempo, ele equilibradamente, ele fez esse ato de destruir o que estava errado no templo, não era para ser daquele jeito. Então, ele acaba com aquilo, mas ele não foi negociar, pensa nisso. Tipo, não, vamos ver com eles, vamos dar um jeitinho, né? Não, mas peraí, de repente, eu posso também receber algum... Isso não existe, tá? Não tem interesse, é a verdade, é o que é certo, que tem que ficar dentro do nosso coração. Vocês estão acompanhando? Tá? Na verdade, isso daqui foi um ato de amor. Toda a correção que Deus faz é amor, não é destruição.
Porque aqui em Hebreus nós sabemos que quando Deus fala que o pai, que ele disciplina, né, os seus filhos, igual o pai terreno também corrige os seus filhos, porque é filho, né? Não é um bastardo, é um filho. Então nós, como filhos de Deus, ele nos corrige. E ele diz, nem sempre a correção é agradável quando nós recebemos, né? Uns ficam morrendo de ódio, outros batem a porta, outros xingam, outros ficam ofendidos pro resto da vida, não sabem receber a correção, né? Mas a correção de Deus é sempre de amor, a correção de um pai é sempre de amor, porque o pai que ama corrige. Muitos pais falam, eu nem falo nada porque quer o filho aqui do lado. Isso não é amor. Não, eu quero que meu filho pense que eu sou bem, que eu sou ótimo. Não, porque se você começar a corrigir, ele vai embora. Eu não quero escutar meu pai falando, eu não quero. Vocês estão acompanhando? Não tem nada disso, tem que falar. O certo, o errado. Porque filho, Deus diz isso daí, tá? Então, nós, trazendo isso daqui, eu não estou saindo do assunto que eu quero falar muito sobre cura, toda a provisão de Deus. Mas é para você saber o que é o templo. Agora, nós temos que aprender a lidar com o templo aonde Deus habita. É a autoridade nossa. Estão acompanhando? Assim como Jesus foi lá no templo do Pai. Ele foi para exercer a autoridade para limpar, tirar os ladrões. E nós temos que ver isso daí, tá? Então, como que você faz para lidar com esses ladrões que estão no seu templo, aonde Deus habita, tá? Porque, veja, um religioso, o que ele faz ou faria? No caso, vamos ver, Jesus, de repente, ele pegava os 12 discípulos, que eles andavam juntos, peraí, vamos dar a mão todo mundo aqui agora, e vamos fazer uma oração a Deus Pai. Agora, tira esses ladrões daqui, Pai, faça alguma coisa, manda anjos para esse... Está escrito isso na Bíblia? Ele resolveu com autoridade. Deus não vai tirar nada do seu coração se você não usar autoridade e souber o que está errado dentro de você. Vocês estão acompanhando? Você tem que mandar embora. Eu não aceito. Isso está errado. Você cita o versículo bíblico e manda o diabo embora. De coisas que estão no seu templo, que atrapalham a sua comunhão com Deus. Vocês estão acompanhando isso? É isso que você tem que fazer, tá? Então, talvez ele pudesse ter achado normal por ser um momento de festa. Também isso aqui é de tempo em tempo só que eles vêm, porque na hora das festas santas que eles vêm e fazem esse comércio também. Vamos deixar então? Você não pode deixar ladrões no seu templo, porque isso aí também é de vez em quando que acontece. Não tem importância. Você está me acompanhando? É sério a vida com Deus. Então, nós temos que começar a limpar o nosso templo agora, não é para brincar. Nós não aceitamos Jesus para ficar brincando de crente, sabe, de pregador, sei lá, de evangelista, e sei lá, de igreja, brincar de igreja. Ser uma igreja morta, sendo que nós mesmos somos uma igreja. Nós somos uma igreja. Não é para nós sermos mortos espiritualmente, é para nós sermos muito bem vivos, com o Espírito Santo. Fogo, fogo, pegando fogo. Você tem que ter a opinião do Evangelho dentro de você. Bem clara, certo e errado. Você não pode ter dúvida do que Deus é e do que Ele quer para a sua vida com relação ao pecado. Tá? Você não vai encobrindo o pecado na tua vida, não, e deixando. Quem quiser ficar no pecado que está ao seu redor, é problema de cada um. Mas você cuida do seu templo, porque isso é pessoal. Só você pode cuidar do seu templo. Você está acompanhando? Cuida bem do seu templo e anda bem ligado com Jesus, tá? Então, ele não foi nada a perguntar para o Pai, tá? Porque se você quer saber qual é a vontade de Deus, o Pai, para a sua vida, lê a Bíblia. Lê a Bíblia e tenha relacionamento com Ele. Só falta isso. Lê a Bíblia, que você já sabe logo. Lê as cartas, você já sabe. Os evangelhos,
Você já sabe o que Deus quer, o que Ele não quer. Porque a nossa nova natureza já tem todos os mandamentos lá. Não é mesmo? Dá de fingido, de mal entendido. Mas está bem lá, porque faz pé, não faz? Não, isso não caiu bem. Então, a sua consciência que está falando com você. Porque a nossa consciência é tão junta com o nosso espírito que pega tudo do nosso espírito nascido de novo, aonde é o templo onde o Espírito Santo está. Nem sempre é o Espírito Santo que está falando, é a nossa consciência. Agora, quando uma consciência não fala mais, está cauterizada. Está escrito lá em Timóteo. Já não escuta mais Deus. É porque eu vou fazer o que eu quero e acabou, não estou escutando nada. Está ótimo, é isso mesmo. Então, aí já é outro caso, precisa pensar mais. Como que vai sair dessa, tá? Então, nós vimos que os religiosos no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles tinham muito zelo pelo templo, vocês sabem disso. Eles eram super zelosos pelo templo para fazer tudo aquilo que Deus ordenou. O horário, porque era 24 horas, plantão. Por isso que eram muitos sacerdotes, porque nunca podia apagar a lâmpada de dentro do lugar santo, né, onde tinham os candelabros. Aquilo tinha que pôr o óleo e ficar a luz acesa. 24 horas, porque é a presença de Deus. Tá? Então, e continuar com tudo aquilo. Era muito zelo. Isso quando era na parte religiosa. Agora, nós temos que ser muito mais, porque agora o Deus vivo habita em nós. Nós somos o templo dele. Você não pode esquecer isso, que você é o templo onde Deus habita. Você fala de Deus e parece que ele só está no céu, não está em você, e você faz o que você quer, você pensa o que você quer, você anda do jeito que você quer, você resolve o que você quer. Como é que é isso? Pensa bem. Está faltando sintonia com Deus, com a palavra. Está valendo isso? Vocês estão entendendo, obviamente, o que eu estou falando. Não tem nada de complicado aqui, tá? Então, vamos ver logo o que aconteceu assim que ele fez a limpeza do templo. Versículo 14, veja só. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Depois dele limpar o templo, ele curou todo mundo. Quando o seu templo for curado, você vai estar numa boa com Deus. Vamos ver Romanos, capítulo 8, veja lá, versículo 10 e 11. Diz assim: se, porém, versículo 10, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, pensa nisso. Quem ressuscitou Jesus mora dentro de você. O que você quer? E você está sem nada. Sem esperança, sem resposta de oração, sem resultado. Peraí, onde você está? Está cheio de ladrão esse templo aí. Faz favor. Por isso que você tem que estudar a Bíblia. Você tem que ler, você tem que se posicionar na oração. Está acompanhando como é que tem que orar? Aleluia. Glória a Deus, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então, meus queridos, é você que vai determinar quem é que vai reinar na tua vida. Quem é que vai reinar? Quem que vai reinar? O corpo mortal ou o Espírito Santo? Veja Romanos 6, versículo 12. Volta aí um pouco. Olha só isso. Agora você vai entender muito mais, tá? Veja aqui. Não reine, portanto, versículo 12, capítulo 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não estou tirando isso do contexto. Mas nós que determinamos quem vai reinar nesse corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Você é que sabe. Você vai deixar o pecado reinar no seu corpo mortal? Você que sabe. Porque o pecado abre porta para a doença. Tá? Não é para você ficar aceitando. Eu já trouxe isso aqui. Os sintomas. Você vai ficar lá um tempo bom com Deus, orando, buscando. Mas isso tem que ser todo dia, hein? Quando aparece um sintoma, você tem que aumentar
o seu tempo com Deus. Não é só aquele minuto que você faz lá, tipo, sabe assim, bater cartão na empresa para dizer que você foi. Assinar o ponto. Não é o caso. É um relacionamento. Que a pessoa gasta não sei quantas horas para chegar lá no médico, naquela consulta com hora marcada, que foi há 2 meses atrás, e que não sei o quê, e gasta todo aquele tempo para nem resolver. Não pega o seu tempo para ir com Deus, resolve tudo. Morreu na cruz, levou todas as doenças sobre eles. Você não crê porque você não tem revelação. Você não tem revelação que Ele já te curou. Você aceita. A doença é que reina, não é para ser assim. Mas olha, veja bem, é você que determina como é que vai ser sua vida daqui para frente. Como é que vai ser sua vida daqui para frente? Você que determina. Você está achando ótima essa vida sua? Está maravilhosa? Só que você tem um dinheiro aí no bolso? Tenha dó, vai. Não está resolvendo nada de paz, de solução, de situações que precisam ser resolvidas e tudo mais. Nada, não está resolvendo nada. Só está piorando. O buraco está aumentando das trevas. O fundo do poço. Estão acompanhando? Então, não é por aí, tá? Então, o que nós vamos ver agora? O que acontece quando nós abrimos a porta para o inimigo? Vamos ver Êxodo, capítulo 12. Então, vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim, aí Deus está dando as instruções para esse momento, que o anjo vai vir. Ele diz, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa. E a Páscoa é a Páscoa do Senhor. Vocês têm que fazer isso rápido. Tem coisas com Deus que tem que ser rápido. Você não pode ficar pensando. 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, o anjo ia passar naquela noite, né, e Deus disse, aplica então o sangue nos umbrais da porta, e o assunto aqui é o sangue, que o sangue, como ele diz no 13, é que trouxe a proteção sobre eles, tá? Agora, Deus não falou aqui que é para a porta ficar fechada, a janela. Ele não falou, ele falou? Não, ele não falou. Ele falou só, a porta pode ficar aberta por o sangue, porque o anjo sabe da lei de Deus que não era para ele entrar, era para ele proteger aquela casa, ou seja, aquela família. Agora, o diabo, quando ele vê a porta aberta, ele entra. Esse que é o problema. Sem ter direito legal. Porque o anjo, por direito legal, não era para entrar, ele não podia entrar. De jeito nenhum. Deus não falou para o anjo entrar. Falou para proteger. Agora, o diabo, quando ele vê a porta aberta da nossa casa, coisas que nós fazemos, ele vem, ele entra, sem direito legal. Porque ele é o ladrão, né? Você tem que entender que o sangue de Jesus te protege. Agora, você tem que aprender que você tem que exercer autoridade. Para ele não vir destruir, porque ele vem roubar, matar e destruir. Então, veja aqui Hebreus 12, versículo 24. Olha só. E a Jesus, Hebreus 12, 24, o mediador da nova aliança e o sangue da aspersão, que fala, pode grifar aí, o sangue fala, grifa fala. E o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, nós já vimos que o sangue fala, mas peraí, fala o quê? Saúde. O sangue fala cura, amém?
Se você está debaixo do sangue, você não vai permitir o diabo acabar com você com doença, nem eu, ninguém. Você tem que ficar na presença de Deus. Daí que fala, o sangue de Jesus fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, o sangue de Abel. O que fala esse sangue de Abel? Justiça. Jesus fez. Acabou. Acabou o sangue de Abel, acabou a fala do sangue de Abel, que clamou justiça. Jesus veio e fez a justiça. A justiça de Deus está na sua vida. Você que tem que dar um jeito agora de mudar de vida. Deus não vai fazer rolo com você, cara. Pensa nisso. Não tem negociação com o pecado, com o seu modo errado de viver. Não tem. Ele não vai fazer. Está valendo isso? Você tem que se ajustar a Deus. Ajusta a Deus, que está errado aqui. O jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de falar, o jeito de orar, o jeito de querer, está tudo errado. O que está guardado lá, coisa antiga, de homem velho, que tem que ser lavado no sangue de Jesus, limpo. Herança familiar. Isso aí vem de, sabe assim, de geração para geração, tem que ser quebrado aí agora na tua vida. E ponto final, você tem que saber quebrar isso. Sabe? Dependendo qual a origem da sua família, tem certas coisas, vícios, hábitos, que vai de geração em geração, em geração, em geração, em geração. E assim vai. Você tem que quebrar, acabou agora. Em nome de Jesus. Está valendo isso? Você tem, então, no Espírito, você vê isso tudo. Você vai orando, essa é a tua função. Por isso que você precisa ficar na presença de Deus. Não é para você ficar lá fazendo crochê na praça, que você não tem o que fazer. Faz favor, vai. Pelo amor de Deus. E o mundo rodando e você rodando junto. Sem perceber o que está acontecendo na tua vida, na tua família, nos teus negócios, etc. Pensa nisso. Acorda. O próprio Deus fala que acorda. Você pensa que avivamento é o quê? É isso aí. É você acordar e andar com Deus. E o poder de Deus começar a operar na tua vida. Então, nós vamos ver Malaquias capítulo 3. E aqui ele está falando da parte das ofertas na época da lei, quero dizer, dos dízimos. Não que Deus tenha destituído o dízimo. Só que aqui, para ser abençoado, tinha uma condição. Se você faz, você recebe. Se você não faz, você não recebe. Tá? Hoje é diferente, porque hoje nós estamos na nova aliança, que é Cristo Jesus, que consumou tudo. O modo de fazer é diferente, nós já estamos abençoados. Então é para continuar na bênção. Vocês estão acompanhando? Ele não tirou nada disso daqui. Ele disse, eu vim aperfeiçoar a lei. Só isso. Então, é isso aí que nós vamos ver, versículo 11. Ele está falando aqui, o assunto que ele está tratando é do dízimo. E nós vamos fazer uma correlação com a nossa vida, isso aqui. Por vossa causa repreenderei o devorador, Deus está falando. Eu vou repreender o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Ele mesmo diz, eu vou repreender o devorador. Essa é a bênção por guardar a lei. Se você guardar a lei, não vai ter devorador nenhum na sua vida. Vai ter ladrão, vai ter na sua vida. Acontece que eles não conseguiam cumprir a lei, né? A gente viu que eles faziam uns cambalachos também. Depois aconteciam as coisas. Aí eles tinham que ir lá fazer sacrifício, levar o animal para o sacerdote, para fazer sacrifício, para Deus vir abençoar, etc. Então, aqui há uma condição. Agora, na nova natureza, não tem condição. Nós é que repreendemos o devorador. Deus não vai fazer isso na tua vida não, tá? É bom você saber. Ele não vai repreender nada. Ele já fez isso. Por isso que Jesus morreu. Para te dar o direito, a autoridade, no sangue dele. Você é autoridade agora, espiritual, no sangue de Jesus. Mas você tem que andar na palavra, para você fazer e o diabo obedecer. Então você tem que saber, porque o diabo sabe muita coisa, ele sabe tudo, porque ele andou por lá. Agora você tem que saber o que pertence a você, ele te rouba direto. Você nem sabe que você tem autoridade sobre ele. Espera aí, diabo, aqui não. Você sai daqui agora, em nome de Jesus, você não vai segurar essa condição. Você não vai, em nome de Jesus, porque está escrito. Você vai citar a palavra. Mas você pode fazer isso porque você tem comunhão com Deus diária. Você está sendo renovado. Olha que demais, gente. Você tem que passar tempo com Deus, ele muda a sua vida. Vamos ver aqui, Lucas 13.
Versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus. Epa, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Olha como o religioso ama as pessoas. Sabe, o religioso não quer que faça cura, que impõe as mãos, que fala de Jesus, que ora em línguas. Não. O religioso não aceita. Mas olha aqui, Jesus disse-lhe no versículo 15: porém o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Filha de Abraão, atenção, nós vamos lá para descobrir o que é isso, filha de Abraão, pelo amor de Deus. Jesus, o que é isso? Então, Gênesis 22, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, versículo 9, vamos começar aqui no 9. Deus vai provar Abraão, certo? Ele vai mandar levar Isaac para ser sacrificado e vai levar lá no Monte Moriá. O Monte Moriá é onde é o templo, vocês sabem, é lá em Jerusalém, aquele lugar. Muito bem. Então, era só mato naquela época. Foi lá para o Monte Moriá. Então chegaram, versículo 9, ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou. Risca aí, amarrou. Importante isso. A mulher não estava amarrada? Então, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor provirá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se provirá. Jeová Jiré, certo? Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, é o próprio Deus, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Toda vez que fala anjo e fala Senhor, é Deus, é Jesus, tá? Toda vez que no Antigo Testamento fala Senhor e anjo, é Deus, é Jesus Cristo. Porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia no mar, da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, primeiro nós vamos aqui para eu dar a sequência do que aconteceu aqui com Isaac. Então ele amarra Isaac no altar e depois ele diz: nenhum outro filho ou filha de Abraão será amarrado de novo. Porque nesta hora ele foi abençoado com a graça de Deus por confiar e oferecer o filho dele. Então foi por isso que Jesus falou para aquela mulher que ela não vai ficar amarrada mais como filha de Abraão, porque Deus fez a promessa, acabou. Isso em Cristo Jesus. O próprio Deus estava ali fazendo isso para ela. Vocês estão me acompanhando? Por que não é para o diabo ficar nos amarrando, subjugando a nossa vida? Ele é que tem que ser subjugado.
Não nós. Não é para você ficar aí morrendo com uma doença. Você vai embora, diabo. Eu recebi a revelação, isso não é meu, eu não aceito. Fica firme, manda embora. Ou das finanças. Você não precisa ficar amarrado pelo diabo numa situação que nunca resolve. Vai querer troco. Deuteronômio 28, vamos continuar esse negócio para entender melhor. Versículo 58. Olha o que Deus está falando aqui. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temestes e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti pode grifar aí toda enfermidade, isso no Antigo Testamento, e toda praga, e não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Isso daí se não obedecesse, tinha tudo, vocês vão ler, hein? É uma lista imensa, vocês vão ler, e vocês vão ver e agradecer a Deus que isso aconteceu na lei. Você agora está na graça. Você não está na lei. A lei de Deus foi colocada no seu espírito. Você vive na graça. Então nós somos redimidos de tudo isso. Então veja Gálatas 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém? Amém. Ficou claro? Fazendo-se Jesus, ele próprio maldição. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? O Espírito Santo está revelando isso para você. Em nosso lugar. Em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aí, o 14. Para que a bênção de Abraão, glória a Deus, pode bater palma. Glória a Deus, as bênçãos de Abraão sobre todos vocês, sobre nós. Amém. Vocês acabaram de ver quais foram as bênçãos? Todas. É para estar na sua vida, na sua casa, na sua família. E você está fazendo o quê? Entendeu? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, né? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, nós já fomos redimidos de todas as doenças, o sangue de Jesus cobre todas as doenças, as bênçãos de Abraão não são as bênçãos da lei, que nem tinha lei naquela época. Vocês estão sabendo que na época de Abraão, antes, nem tinha lei. Deus já deu para ele, com a graça, já deu aquelas bênçãos. Então, nós estamos na graça. Então, nós vamos ver agora, aqui mesmo, em Deuteronômio 28, nós vamos ver o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 26. Vocês vão prestar bem atenção nisso. Olha, ele diz assim, quando Deus está falando aqui com o povo sobre a desobediência. E daí, quem não obedece. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra. E ninguém haverá que os espante. Isso é maldição da lei, da qual nós já fomos redimidos. Ele está usando isso aqui, ele está se referindo aos devoradores, que ele falou lá em Malaquias. Jesus nos redimiu, isso daqui não tem mais. Agora, você que tem que repreender todo o devorador, todo o mal. Estou voltando mais uma vez, porque você tem o seu templo, aonde você tem autoridade, e o próprio Deus habita lá. É dentro de você, na sua vida. Onde você acha que Deus está? Sentado lá no céu, sem fazer nada? Sim, Jesus e o Pai estão lá, mas o Espírito Santo habita aqui. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus igual, é o mesmo Deus. Habita em você, e você vive como se não tivesse Deus, falando com Deus aí no vento, nas nuvens, sei lá, ele habita em você. Você tem que ter essa revelação. Então agora Gênesis 15, nós vamos ver então as bênçãos, outras bênçãos de Abraão, aqui. Gênesis, capítulo 15.
Sobre as bênçãos agora. Então, ficou aqui encerrado o negócio das maldições. Vocês entenderam? Você não vai deixar o diabo entrar na tua casa, na tua vida, em ninguém. Fica lá, orando. Então, ele fez uma aliança com Abraão. E nós vamos ver aqui no versículo 7, vamos começar aqui. Disse-lhe mais, ele prometeu filho, o herdeiro, para Abraão, e falou das bênçãos, da prosperidade e tudo mais, da descendência, e agora ele faz uma aliança, versículo 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão então, ele não foi pedir para o pai e expulsar nada, repreender nada de devoradores, as aves de rapinas. Então nós temos grandes promessas de Deus na Bíblia, são inúmeras, são centenas de promessas que existem na Bíblia. Uma delas é saúde divina. Não é bom entrar na cabeça? Que a saúde é de Deus, é divina, Ele quer que você fique saudável. Ele quer que todos nós estejamos com saúde. Então, entrar na terra prometida é isso aí, está cheio de bênçãos. Toma posse da terra prometida, você já está lá. Que é Cristo Jesus a terra prometida. Tem tudo o que você precisa, seja o que for. Deus não está negando para você as bênçãos, Ele não. É questão de você mudar, ter revelação do que Deus quer te dar, do que você tem direito, tá? Agora, tem gente que vem e fala assim, peraí, me fala aí direito como que é. Você quer fórmula, você quer método, você não vai ter. Não vai ter, porque é relacionamento, cara. Não é fórmula, não é método, é relacionamento. Você tem que exercer isso tudo que eu estou falando aqui. Você tem que chegar lá, você tem um espírito nascer de novo. Você tem que chegar lá na presença de Deus. É isso daí, tá? Os ataques que o diabo manda, eles podem ser diferentes, mas a vitória é sempre sua, você pode ter certeza. Você tem que pôr isso dentro de você. A vitória é minha. Porque Jesus falou, aflições a vez de ter, mas eu venci o mundo. Eu estou com você, eu nunca vou te deixar. Ué, você tem que ter a palavra dentro de você e ficar confessando e adorando a Deus e louvando o Senhor. Você dá um baita glória aqui em qualquer hora. Não dá porque não chega lá, ainda não creu, ainda não está nesse lugar de liderança. Você tem que ser a liderança da sua vida aí, com o Espírito Santo. Em cima do diabo, eu digo. Liderança em cima do diabo. Põe fora todos os ladrões que estão no seu templo. Amém?